Bom, estamos começando agora a nossa live quinzenal com a Ticket Fit. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Isabelle, nutricionista parceira da Ticket Fit. Então, a cada 15 dias eu estou aqui para falar com vocês sobre algum tema, rapidinho assim, né? Sobre que interessa a vocês sobre alimentação saudável, tá? Nossa live vai durar em torno de 15 minutinhos, então fiquem comigo até o final. E não se esqueçam, né, de baixar aí para você testar, é gratuito o download do aplicativo Ticket Fit, que é diferente do aplicativo da Ticket Serviços, aquele que você baixa só para ver o saldo do seu cartão. O Ticket Fit, ele é um aplicativo onde você consegue inserir diariamente tudo o que você come e ele computa para você o quanto você comeu de calorias, de carboidratos, então é uma forma muito efetiva, né, você ter essa consciência alimentar de anotar o que você consome para ajudar aí você ter uma alimentação mais regrada, ter mais saúde no seu dia a dia, tá bom? Seja bem-vinda, Vilma, Silene. Então, vamos começar. Ó, uma coisa muito frequente que acontece é das pessoas acharem que elas engordam de um dia para o outro. Isso causa muita ansiedade nas pessoas, né? Então, me conta aí se você, a Verônica, a Silene, a Vilma, já passaram por essa situação de, por exemplo, assim, ó, sexta-feira você decide se pesar, aí você tá com 69 quilos. Aí você passa o final de semana, você come um pouquinho a mais ali no final de semana, foi na casa da sogra, comeu bolo de cenoura, etc., tomou refrigerante, e na segunda-feira você decide se pesar de novo, e você tá com 71 quilos. Aí você fala, eu engordei 2 quilos nesse final de semana. Olha como meu metabolismo é lento, olha como meu corpo armazena gordura assim facilmente, eu tenho muita tendência a engordar, né? Isso já aconteceu com certeza com muitas pessoas. E aí cria-se essa ideia de que meu metabolismo é lento, eu armazeno muita gordura, eu engordo muito fácil, quando na verdade não foi nada disso que aconteceu, tá? Então, vamos falar aí das coisas que são importantes, a gente identificar o que é gordura e o que é retenção. Primeiramente, é retenção de líquido se o peso variou ao longo do dia. Então, por exemplo, de manhã eu me pesei, estou com peso, aí à tarde, depois do almoço, eu me pesei de novo, estou com outro peso, e antes de dormir eu me pesei, também ficou variando alguns gramas, às vezes até 1 quilo. Retenção, tá? Pode ser retenção, como pode ser tantas outras coisas, porque o peso ele varia mesmo ao longo do dia. Se você acabou de fazer uma refeição, aquele peso do que você comeu está ainda no seu estômago, a balança, né, pesa tudo isso. Então, se varia ao longo do dia, é retenção, não é gordura, tá? Se varia de um dia para o outro, também é retenção, não é gordura, porque ninguém ganha gordura, armazena, forma gordura de um dia para o outro. O processo de formação de gordura no nosso corpo, ele é bem mais complexo, ele não acontece da noite para o dia, tá? Então, evitem de se pesar todos os dias, porque isso causa muita confusão na cabeça de vocês e também causa muita ansiedade, né? Não há necessidade de se pesar todos os dias, tá? E então, nesses dois casos, retenção, tá? E o peso, também a retenção quando? Quando o seu peso, aquele exemplo que eu falei, quando você tá com o peso na sexta-feira, dá uma exageradinha assim no final de semana e na segunda tá com 1, 2, às vezes até 3 quilos a mais, também é retenção. Não tem como o corpo armazenar 3 quilos de gordura em 2 dias, gente, tá? Só se você comer assim um boi no rolete inteiro, assim, tomar litros e litros de refrigerante, porque senão não tem como, e eu vou explicar por quê. Tá bom? Então é isso aí, ó. Variou ao longo do dia? Retenção. Variou de um dia para o outro? Peso? Retenção também. Aumentou depois de um dia que você comeu em exagero ou comeu muito doce? Retenção também, tá bom? Quando que eu vou saber que é gordura? Poxa, isso é muito relativo, né? Pra gente testar o que é gordura, precisa de uma coisa um pouco mais específica, né? Alguns equipamentos que você consegue num
consultório de nutrição, por exemplo, tá? Ou numa academia, fazendo, né, aquelas avaliações físicas. Então, a dica primeira é: pese-se no máximo uma vez na semana, mas o mais indicado mesmo seria a cada 15 dias, porque isso evita de você ficar pensando, engordei, não engordei. E outra coisa, se você estivesse fazendo acompanhamento nutricional, por exemplo, com um médico, com um nutricionista, né, um acompanhamento alimentar, você não ia toda semana nesse médico, você não iria toda semana nesse nutricionista. Então, não tem por que você se pesar todas as semanas. Provavelmente você se pesaria nesse nutricionista a cada um mês, quando você fosse nele, né? Então, evitem disso, porque já evita bastante confusão. A Edilene perguntou assim: bom dia, gostaria de saber se posso tomar suco detox 2 vezes ao dia. Olha, Edilene, essa é uma pergunta que parece muito simples, mas ela tem uma explicação um pouquinho mais... não posso te dizer nem que sim e nem que não. Primeiro, um suco detox, geralmente, ele vai folhas verdes escuras, né? Ou couve, ou agrião, alguma coisa do tipo, crua no suco. Se você tiver algum problema de tireoide, não é muito indicado a gente estar consumindo esses vegetais verdes escuros na forma crua, porque pode trazer algum probleminha para a tireoide de quem já tem problema de tireoide, tá? Para quem não tem nada na tireoide, não causa problema nenhum. Então, depende muito aí do seu caso. Segundo, pode, né? Você pode tudo. Agora, se isso vai te emagrecer, já é outra história. Depende de tudo que você vai comer ao longo do dia, né? Não vai ser somente o suco que vai ajudar no seu emagrecimento, mas com certeza é uma fonte ótima de vitaminas e minerais, porque você mistura vegetais e frutas na forma crua e consome, tá? Então, vamos lá, gente. A Crescilene pediu para eu fazer um canal. Tô pensando em fazer um canalzinho no YouTube mesmo. Então, vamos lá, gente. O que acontece, então? Como que eu retenho líquido? Como que você sabe que não é gordura? É o seguinte, gente, deixa eu contar para vocês. 1 grama de gordura, ele tem 9 calorias, tá? Apenas 1 grama de gordura possui 9 calorias. Então 1 grama é equivalente ao quê? 1000 miligramas, certo? Se eu engordar 1 quilo de gordura, ou seja, 1000 miligramas, né, de gordura, nossa, engordei 1 quilo, porque engordar é ganhar gordura, significa que você tem que ter comido 9.000 calorias, porque 1 grama tem 9 calorias. Aí eu te pergunto, você come 9.000 calorias num sábado e num domingo? Né? Com certeza não. Então, para a gente ganhar 2 quilos, quando o peso aumenta 2 quilos, a gente não tem como saber que aquilo é gordura e muito provavelmente não é. Porque você precisaria ter comido mais de 10.000 calorias, né? Mais de 15.000 calorias para você ter engordado 2 quilos de gordura. E isso ninguém faz, né, gente? Quem que come tudo isso? O máximo que a gente exagera é o quê? É comer umas 3 fatias de bolo, de repente a gente vai numa festinha de aniversário, né? É a gente tomar um copo a mais de refrigerante, é a gente beber um pouquinho mais de cerveja. Então, o que acontece? Todos esses alimentos, tudo bem que não é só a gordura que engorda, né, gente? Isso aqui foi um exemplo só para vocês entenderem na questão de calorias. Aí tem gente que vai falar assim para mim, não, mas não é o carboidrato que engorda? O carboidrato, ele engorda se você consumir em excesso, tá? Porque se você comer numa quantidade adequada, você não engorda, você mantém ali. Agora, o que acontece quando a gente dá aquela exageradinha em massas, em farinhas, né? Coisas que são feitas com farinhas, bolos, tortas, doces, refrigerantes, num final de semana. Tudo isso é fonte de carboidrato. E como que esse carboidrato é absorvido? É o seguinte, pensa que o carboidrato, ele é um colarzinho de pérolas, tá? Cada bolinha dessa pérola é um açúcar. Então, o carboidrato nada mais é do que isso. Uma combinação de vários açúcares juntinhos. Quando você consome, essas bolinhas de açúcar vão chegando à corrente sanguínea e o seu corpo precisa absorver isso, certo? Afinal de contas, quando a gente come carboidrato, a gente ganha energia, não é? Como que essa energia chega nas nossas células? Quando o nosso corpo libera um hormôniozinho ali e consegue colocar lá para dentro das células, certo? Só que o que acontece? Então, se a gente consome carboidratos numa quantidade bacana, ok? Primeiramente, ele vai ser utilizado para dar energia para os nossos músculos, para a gente conseguir manter as nossas atividades. E se a gente consumir em excesso, ele fala, não, ó, não tem mais aonde eu colocar aqui esse açúcar no músculo, nem em outro lugar, nem no fígado. Então, eu vou armazenar
como gordura. Só que para isso, você também tem que ter comido muito carboidrato, sabe? Não é assim, eu comi 2 fatias de bolo de chocolate esse final de semana, nossa, eu exagerei tanto. Não é dessa forma, né? Não é esse bolo, essas 2 fatias de bolo que vai causar um armazenamento de gordura no seu corpo. No máximo, ele vai fazer o quê? Ele vai estocar como glicogênio, tá bom, gente? Quando a gente come carboidratos em excesso, em apenas um dia, 2 dias, a gente primeiro armazena glicogênio. O que é isso? Aquelas bolinhas de açúcar que chegaram no seu sangue vão ser armazenadas de volta, sabe aonde? Lá no seu fígado, como uma molécula que se chama glicogênio, tá? E para que serve essa molécula de glicogênio? Ela serve para os períodos que a gente fica em jejum. Então, sabe quando a gente vai dormir? E aí a gente fica 8, 9 horas sem se alimentar? Como que a nossa glicemia não cai? Porque tem o glicogênio ali liberando esse açúcar aos pouquinhos, de forma que a gente mantenha a nossa glicemia ao longo da noite e que a gente acorde bem, né? Agora, para essa molécula de glicogênio ser formada, a gente armazena junto um pouco de água. Então, toda molécula de glicogênio, que são formadas a partir do consumo de carboidratos, precisa ser armazenada com um pouco de água. Ou seja, quando você come muitos carboidratos, você forma mais glicogênio, consequentemente, você retém mais líquido. Tá? Então engana-se muito quem pensa que só retém líquido quem consome coisas salgadas. É só o sal que retém líquido? Não. Açúcar e farinhas refinadas também retém líquido. E bebidas alcoólicas. E olha que engraçado. Sempre quando a gente exagera, seja no final de semana, no feriado, seja em qualquer dia da semana, a gente exagera em alguma dessas coisas, não é, gente? A gente exagera ou no doce, ou a gente exagera com coisas feitas com farinha, que é bolo, ou torta, ou macarrão, né? Ou a gente exagera com uma bebida alcoólica, bebe muita cerveja, bebe vodka, etc. Ou a gente exagera com coisas salgadas, né? Alimentos com fast foods, vai no japonês, taca muito shoyu, enfim. Ninguém exagera com, nossa, eu exagerei tanto esse final de semana, comi uma tigela gigante de brócolis, né? Ninguém fala isso, comi tanta cenoura, exagerei. Ninguém fala isso. Então, quando a gente exagera, é sempre nesses 4 grupos de alimentos que geram e que tem justamente esses que têm essa capacidade de causar retenção na gente. Então, é por isso que você está mais pesada depois que você exagera. Não quer dizer que você engordou no sentido de ganhar gordura. Você simplesmente está com um peso maior. Por quê? Porque o seu corpo está retendo líquidos. O que você precisa fazer? Você precisa simplesmente tomar mais água nos dias seguintes ao que você exagerou, ao que você comeu um pouquinho a mais. Certo? Porque a gente bebendo mais água aumenta a nossa frequência urinária e aí a gente consegue ir expulsando esse excesso de líquidos do nosso corpo. Certo? Além de, obviamente, voltar para a sua alimentação equilibrada, né? Preferir os alimentos mais naturais, evitar os industrializados, porque o que é industrializado geralmente é rico em quê? Em sódio e em açúcar, né? Então, barra de cereal, bolacha, que mais? Esses iogurtes adoçados, né? Que vem com caldinha de frutas, tudo rico em açúcar. Então, preferir os alimentos naturais, mais naturais, né? E aumentar o seu consumo de líquidos de 2 a 3 dias depois, o seu peso vai ter voltado ao normal, né? Agora, qual que é a grande confusão que as pessoas fazem? É o seguinte, elas pensam que elas engordaram 2 quilos após o final de semana, e aí o que elas fazem? Cortam o carboidrato, fica comendo só salada e frango, e aí, obviamente, o peso diminui. Por quê? Porque você deixou de comer carboidratos, você deixou de produzir glicogênio, obviamente você vai desinchar da mesma forma. E aí, você vai pesar depois de novo na quinta-feira e você vai falar, olá, fiquei 3 dias comendo só salada e frango e eu emagreci esses 2 quilos que eu ganhei no final de semana. E aí cria aquela ideia de que realmente é o bolo que me engorda. Quando na verdade você simplesmente estava retida, certo? E você precisava simplesmente aumentar o seu consumo de água, ou de chás, ou de sucos que tenham frutas diuréticas. Quais que são as frutas que aumentam essa excreção de líquidos? Abacaxi, limão, melancia, geralmente coisas cítricas, tá? Então, fazer um suco aí com essas coisas ajuda bastante, tá bom?
Então, é dessa forma que você diferencia a gordura de líquido. Então, primeira coisa, o peso variou muito rápido, de um final de semana para segunda-feira, não sei o quê. Líquido, tá bom, gente? A gente só sabe se a gente ganhou gordura se é uma coisa frequente ou se você exagera nesses alimentos com muita frequência, ou seja, se é o seu hábito alimentar comer muito doce, muita farinha refinada, né? Muitas coisas salgadas, aí realmente a gente percebe, poxa, provavelmente está aumentando gordura, mas demora um tempo, tá bom? O processo de engordar demora um tempo, precisa de muita dedicação de vocês para conseguir engordar, precisa realmente manter hábitos que não são muito bacanas ou precisa ter realmente um problema endocrinológico, metabólico, tá? Vamos ver então as perguntinhas só para a gente finalizar, chegamos ao final aí da explicação. Vocês entenderam direitinho o que eu falei? Não sei se eu falei nomes um pouco técnicos, mas é que eu precisava explicar realmente o que acontece no corpo para que vocês entendam, né? E não esqueçam mais. A Kersilene falou que ela está com 150 quilos, quem dera que fosse só 70. Ô, Kersilene, mas sempre é possível, né? A gente perder um pouquinho. Se você não consegue sozinha, procure uma ajuda, tá? Procure uma ajuda de um nutricionista, ou se o seu problema for mais de ansiedade, procure ajuda com um psicólogo, há sempre uma solução, tá? A Verônica, tomar 2 litros de água diário ajuda na retenção? Com certeza, né? O consumo de líquidos é que vai aumentar a frequência urinária, consequentemente você vai diminuindo aqueles líquidos que estão ali na sua alimentação, porém não é só isso. É juntar esses litros de água junto a uma alimentação equilibrada, com pouco sódio, pouco açúcar, né? Então é uma combinação da alimentação com o aumento da quantidade de líquidos, tá? Estou fazendo regime sério, tenho que emagrecer 30 quilos. Isso tudo vai me ajudar muito no meu jeito de pensar. Exatamente, isso ajuda muito, né? Porque para você evitar aí de ficar tentando cortar tudo de uma vez. Tomar água ajuda? Ajuda, né? Foi o que eu mencionei ali na frente, ali em cima. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam aí de fazer o teste, tá? Baixar gratuitamente o aplicativo da TicketFit para ver se você gosta ali do diário alimentar. Tem a opção de você adicionar tudo que você come. Tem, inclusive, a opção dos copinhos de água, né? Você vai adicionando quanto que você consumiu de água para ver se você atingiu ali os 2 litros. É bem bacana, tá bom? Água com limão e pepino ajuda? Olha, são diuréticos também, tá bom? Tanto o pepino quanto o limão, que é uma fruta cítrica, também ajuda a eliminar um pouquinho os líquidos, tá bom? Juntamente com a água, né? Mas como eu mencionei, precisa ser a combinação do líquido junto com uma alimentação equilibrada, tá bom? Muito obrigada, a gente se vê novamente daqui 15 dias falando sobre outro assunto que seja importante aí para vocês. Até a próxima, tenham uma boa semana. Tchau, tchau.